Oi, gente, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez no programa Bate-Papo com a Beth no YouTube. Seja muito bem-vindo. Eu sou Elizabeth Martins e a cada semana eu trago alguém aqui no programa para poder falar um pouquinho da sua missão, do seu chamado, do seu ministério, falar sobre Deus, né? Falar sobre o Espírito Santo, falar sobre de como que tudo começou na sua vida. Hoje não é diferente, mas antes você pode dar o seu like se você está gostando, se você não está gostando, seguir também o programa Bate-Papo com a Beth nas redes sociais, no Instagram, Bate-Papo com a Beth. Então vamos logo falar quem será meu convidado. Ele mora atual em São Paulo, ele é um dos grandes nomes da música católica, já cantou com várias feras da música católica, como Valmir Alencar, Celina Borges, Lucimari Nascimento. Estou falando de quem? Estou falando do cantor e compositor Gil Monteiro. Gil, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Sinta-se em casa. Sinto muito honrada, viu, Gil, em ter você aqui pela primeira vez no programa. Muito obrigada pelo seu sim, por você ter aceitado. Eu mandei, gente, aqui a mensagem para o Gil, ainda assim um pouco com medo. Será que ele vai me responder? Será que ele vai falar comigo? Imediatamente ele me respondeu via WhatsApp. Mas antes, deixa eu falar que quem fez essa ponte Rio-São Paulo, né? Foi o assessor Glauber. Muito obrigada, tá, Glauber? O Glauber que fez aqui essa ponte entre eu e o Gil, e hoje ele está aqui para poder falar um pouquinho do chamado dele. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao programa Bate-Papo com a Beth. Para começar nosso bate-papo, eu queria saber de você se é verdade, Gil, que você no início era desafinado. Fala aqui pra gente. Oi, Beth, um oi especial para todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente. Sim, eu era desafinado. Quando participei dos primeiros ministérios de música, lembro que eu gostava muito de levar música nova para tirar e o coordenador falava, mas para que você nunca vai conseguir cantar isso aí, né? Pois é a prova de que a persistência, a gente insistir, pode dar alguma diferença na vida, né? Eu comecei na música bem pequeno, assim, já quando criança, mas porque não tinha muito o que fazer na minha cidade. Minha mãe me colocou para estudar violão com o seu Francisco, que era um professor de violão da molecada na cidade. Então, desde criança, já pré-adolescente, eu aprendi a tocar violão. O tempo passou, eu tive minha experiência com Deus, e aí quando eu comecei na igreja, eu já fui coroinha, enfim, fiz várias coisas, mas nunca imaginava música, apesar de sempre gostar, sempre ouvir bastante música. Ouvia bastante música sertaneja com a minha família, ouvia bastante Padre Zezinho, até que no grupo de oração, tem alguém aqui que sabe tocar, tal, aí eu ergui a mão porque tinha quem cantasse, mas não tinha quem tocasse. E aí um belo dia a pessoa que cantava também não foi, e aí, já que você toca, você canta? Canta. Então aí foi aí que começou a música na minha vida. E aí veio os ministérios de música, quando eu já estava um pouquinho mais adolescente, um pouquinho mais velho, até que aí eu conheci o Valmir Alencar, e aí com 19 anos me mudei para São José dos Campos, no estado de São Paulo, para integrar a banda base dele, trabalhar com ele, e aí a música passou a ter uma porção mais, vamos dizer assim, um exercício mais profissionalizado. Não que eu realmente não tinha antes na minha paróquia, porque eu não estudava, enfim, né? Era muito limitado a cidade pequena, mas a partir daí foi algo mais profissionalizado e foi assim que a música foi se desenvolvendo na minha vida. Mas o Senhor vai nos capacitando, viu, Gil? Vai nos lapidando. Você é desafinado, né? Mas hoje você é um grande nome da música católica. Deixa eu falar aqui uma coisinha para toda a galera que está conectada no programa Bate-Papo com a Beth, também para o meu convidado de hoje, cantor e compositor Gil Monteiro. Gente, eu ainda sou tímida, mas antes eu era muito mais tímida, eu não falava, gente, a voz não conseguia sair, mas hoje eu consigo me soltar um pouquinho. O Senhor vai capacitando a gente, né? Vai lapidando a gente. Gil, em 2005 você integrou, né, a primeira formação do Ministério Adoração e Vida, com o qual emplacou o seu primeiro sucesso como compositor, que foi a canção Céu se Abre, faixa que é do seu CD, né, que você lançou também no mesmo ano. Eu queria saber de você que esse seu chamado a compor nasceu em 2005 ou nasceu junto com o seu cantar? Boa pergunta, Beth. A composição, para mim, nasceu bem interessante, assim, não nasceu junto com o cantor. Eu né, fiquei muito próximo do Valmir, convivia muito com ele, então eu tive uma escola incrível de composição com o Valmir Alencar. E aí,
eu pedia muito a Deus o dom de compor. O Valmir até uma vez me convidou para compor. A primeira música que eu fiz foi em parceria com ele, que está no CD solo dele, no último CD solo dele, música de comunhão. E foi uma generosidade dele me colocar lá, porque eu ajudei a compor a última parte do refrão, né? Aí já me coloquei com o compositor junto com ele na parceria. De tanto eu pedir a Deus, uma vez uma orientadora, né, acompanhadora vocacional me falou, da comunidade que eu participava, falou: você já pediu tanto a Deus, por que você não vai? Porque composição é inspiração, mas é transpiração também, é você acreditar e fazer. E foi aí que foi surgindo o dom da composição e sem pretensão nenhuma, o céu se abre, eu ouvi uma pregação, uma formação na comunidade, voltando da casa dos meus pais de Curitiba para São Paulo, aquela melodia surgiu no meu coração, vim cantarolando ela, gravei só o nananá, né, da música O Céu Se Abre, e aí juntei os dois e nasceu a música O Céu Se Abre. Despretensiosamente ela entrou no repertório do CD, as irmãs paulinas gostaram. Por que não é o tema do CD? Virou o tema do CD e hoje a música já não é mais minha, nem da Adoração em Vida. Eu ouso dizer que não é nem da Igreja Católica, porque já cantei em tantos outros lugares, tantas outras experiências. É o vento que sopra onde quer, você ouve o ruído, não sabe de onde vem nem para onde vai. É livre. A música é de Deus e está aí espalhada no mundo todo. Graças a Deus. Olha a importância de quem nós colocamos na nossa vida, de quem nós temos ao nosso lado como referência, e também você estender a mão para o seu irmão. E é muito bonito, né? Hoje a gente abre a boca, né? Na verdade, quem coloca as palavras na nossa boca é o Espírito Santo, e ele vai nos lapidando e vai nos capacitando. E assim, que bonito que você não desistiu, você continua sendo persistente nas suas orações, pedindo ao Espírito Santo esse dom de compor, que cantar você já tinha, e sim esse dom de compor. Gil, vamos ter que correr aqui rapidinho, né, durante aqui o nosso programa, mas eu queria que você falasse, em 2011, você lança seu primeiro trabalho solo, trabalho esse que você foi indicado ao troféu Louvemos. Eu queria saber de você o que passou pela cabeça do Gil quando o Senhor te honrou, naquele momento, quando o Senhor te honrava no teu chamado, o que aconteceu, que você algum dia chegou a pensar, algum dia você chegou a imaginar que seria indicado ao troféu Louvemos, que passou pela cabeça do Gil Monteiro? Olha, realmente é uma surpresa, uma emoção muito grande, porque a gente faz um projeto, a gente desenvolve um trabalho de música não com a intenção de concorrer a prêmios e ganhar, ou que seja concorrer ou ser indicado, né? E aí, quando isso vem a consequência, né, você fica lisonjeado, porque concorri com tantos outros grandes cantores, tantos outros projetos maravilhosos lá, e poder ter esse reconhecimento foi incrível. E principalmente no primeiro CD, né? Porque eu passei por uma transição muito interessante, assim. Eu saí da Adoração em Vida e eu fiquei 4 anos ali sem lançar nada. Então, as pessoas que começaram a me conhecer no ministério, de repente já não me viram mais lá, e o Adoração em Vida já lançou outro CD nesse meio tempo. E aí eu não estava lá, ou seja, quem era aquele cara já não está mais, eu já não participei do DVD, que foi um grande marco para o Adoração em Vida. Então eu reconstruí minha carreira como músico ali, porque O Céu Se Abre não era associado à minha pessoa, a Gil Monteiro. Então foi reconstruir minha carreira, o meu primeiro CD, reconstruir quem é esse cara novato, e, enfim, eu era novo, realmente eu era novato, mas eu já tinha uma experiência anterior, então foi reconstruir e ter o CD Amanheceu, o meu primeiro CD, com essa indicação, significou muito para mim. Primeiro porque foi um CD que foi rejeitado por várias gravadoras, eu comecei a fazer ele sozinho, então quando o CD emplacou, quando as músicas começaram a ser conhecidas, e principalmente com a indicação do Troféu Louvemos, então foi maravilhoso. Realmente inesquecível, realmente muito marcante, como uma confirmação de Deus. Uma confirmação que Deus estava ali afirmando o chamado dele para o teu ministério. E isso é muito bonito quando a gente vê o agir de Deus na nossa vida, quando Deus age assim de uma forma que a gente fica assim meio bobos, né? Vamos falar, acho que essa não é a palavra certa.
E Ele vai nos colocando em lugares onde a gente nunca pensou, nunca imaginou que chegaria. E o Senhor foi confirmando, né, Gil? Foi confirmando o teu chamado, foi confirmando o teu ministério. O Senhor faz essas coisas mesmo com a gente. Ele vai colocando nos lugares. Você falou que ficou um período aqui sem compor. Algumas gravadoras não aceitaram o seu CD, não quiseram, mas você foi ali mesmo sozinho, foi fazendo o teu trabalho. Sozinho não, deixa eu corrigir aqui. O Espírito Santo estava com você e foi capacitando, foi colocando. O agir de Deus é muito bonito nas nossas vidas e assim nós só temos que agradecer por termos um Deus tão maravilhoso que age de forma extraordinária na nossa vida, que nunca nos deixa sozinho. E eu estou muito feliz. Olha que maravilha de você estar aqui no programa Bate-Papo com a Beth, compartilhando esta maravilha, esse agir, esse milagre de Deus na tua vida. Gil, como que nasceu o seu álbum Respirar? Como que esse projeto surgiu no seu coração? Beth, o álbum Respirar, ele tem 2 momentos, né? Então eu aprendi com o produtor do álbum Respirar que um CD é um registro do momento que você está vivendo, né? É aquilo que você está cantando, a gente que compõe, que canta, a gente põe para fora aquilo que a gente está vivendo naquele momento. Registrou um momento em que eu reforcei que o meu ministério era muito voltado para a oração, muito voltado para o ao vivo, muito voltado para músicas mais intimistas que fossem colocar na tua boca, na boca do povo, a palavra que você diria para Deus por meio de música, na sua oração pessoal. Tanto que a maioria das minhas músicas são sempre em primeira pessoa, tratando Deus com muita intimidade. Então o CD Respirar refletiu muito isso. Refletiu também muito da minha parte social. Foi nesse período que eu tive uma experiência com os meninos da Fundação Casa, antiga FEBEM. Então eu tenho uma música lá, Assumir o Meu Lugar, que é uma música de cunho social muito forte, uma das minhas músicas preferidas de todas as minhas composições. Tem uma música que fala de política, porque foi bem o ano em que teve a eleição da ex-presidente Dilma, e eu coloquei Eu Vivo Pela Fé, foi a época das manifestações e tudo mais, então tá lá registrado também que a fé sem obras é morta, então a gente que é músico, a gente tem que se posicionar diante de algumas coisas. O CD Respirar é isso, o CD Respirar é isso. E muito interessante que eu lancei ele e depois eu pude relançar pela Canção Nova. E foi um ano depois, e foi nesse relançamento que o álbum se tornou muito conhecido, a música Respirar, as 2 músicas principais, eu diria que Respirar, o tema, e Se o Teu Sangue, que foram para consolidar o Gil Monteiro. Então foi ali com o selo da Canção Nova como gravadora, nesse projeto tão lindo ao vivo, que foi o Respirar. Muito bonito, muito um CD muito enriquecedor, Respirar. Você já viajou o Brasil inteiro, você já cantou com grandes nomes da música católica e hoje em dia você é um ícone para todos, você é referência para todos nós. Eu quero saber de você como fica o coração do menino Gil Monteiro em ver o Senhor te usando e fazendo maravilhas através de você. Boa pergunta, Beth. O menino Gil Monteiro, a criança não tem noção do que faz, né? Criança, eu acho muito interessante assim, né? Quando uma criança do nada chega e te dá um abraço, e te dá um beijo, ela só está fazendo por expressão, derramando tudo aquilo que ela é, assim, sendo ela mesma, né? E ela não tem noção do impacto que tem na gente adulto receber isso, né? Um carinho tão despretensioso, tão ingênuo quando vem de uma criança. O menino Gil Monteiro se sente assim, porque na vida corrida que a gente tem, no dia a dia que a gente leva, trabalhando, porque eu não me dedico só à música, então trabalhar durante a semana, e aí de repente você perceber que a tua música alcançou algumas vidas, alcançou alguns corações, como você falou aí, sendo referência para muita gente, e sabe que eu demorei para reconhecer isso em mim, pelo fato, uma característica minha, assim, sempre ter uma baixa autoestima, foi algo que eu venho trabalhando há muito tempo, e aí entender que realmente minha música é boa, realmente
assim, alcança as pessoas, realmente eu tenho recebido testemunho, feedback, tenho sido referência. O menino não sabe disso, o menino faz porque só derrama daquilo que ele é. Então eu percebo, realmente, é Deus em mim, é aquilo que Deus faz em mim. Eu não faço a música que eu faço ou o ministério que eu tenho para receber o retorno, ele é consequência. Então o menino fica ali fazendo e fica, sério? E é bem assim que eu reajo muitas vezes quando eu recebo um testemunho ou quando alguém vem com um elogio muito grande, como você veio dizendo sobre ser referência. É verdade? Você sabe, Gil, que assim, como fica o nosso coração, né? Nosso caminhar na nossa vida. Eu já pensei várias vezes em desistir de fazer o programa Bate-Papo com a Beth, mas Deus vai falando, não desista. E Ele confirma, né? Ele confirma com várias pessoas que já chegaram para falar comigo. Nós temos que calar a nossa voz humana, aquelas vozes que estão ao nosso derredor e dar ouvido ao Espírito Santo, aprender a ouvir ao Senhor. E é muito bonito, muito emocionante em ver você falando aqui de como que fica o teu coração, do coração de menino, e eu quero te honrar aqui no programa Bate-Papo com a Beth. Quero honrar as pessoas que estão aqui comigo, que você está aqui, ponte que o assessor de imprensa Glauber Duarte fez. E muito não conhecia profundamente o cantor, compositor humano Gil Monteiro, mas você é referência na música católica e Deus está te honrando e vai te honrar cada vez mais e mais, que você não possa desistir nunca do teu chamado. Deus já te mostrou muitas e muitas vezes que você foi o escolhido dele para estar aqui aonde você está, para que você possa levar a palavra dele, possa ministrar muitos corações, para que você possa encher mesmo muitos corações da presença do Espírito Santo. Você é um vaso, você é um instrumento usado por Deus. Eu lembro que eu entrei em contato com um amigo meu, Diácono Alberto Araújo, e falei, Diácono, eu vou entrevistar o Gil Monteiro, e agora? E ele ficou, minha irmã, que alegria. E assim, você foi tão simples, tão humano, você me respondeu de imediato, e eu fiquei, meu Deus, será que eu mandei as perguntas para o Gil, fiquei pensando, será que ele vai me responder, será que ele vai me responder? E ele me respondeu, assim, ele me respondeu. Então, eu vejo o Senhor me honrando através da tua vida inteira aqui no programa Bate-Papo com a Beth, através de todos os outros que já passaram aqui pelo programa, mas eu nunca imaginei que algum dia você estaria aqui comigo, compartilhando, falando um pouco da sua missão, um pouquinho do seu chamado, do seu ministério. Que Deus te honre cada vez mais e mais, tá? Mas agora vamos falar sobre projetos novos, redes sociais, como que a galera pode fazer para poder conhecer mais o Gil Monteiro, como que a galera pode fazer para conhecer mais sobre o teu trabalho, conhecer as suas composições, as suas músicas. O que você anda fazendo, Gil, neste período de pandemia, né? Que em nome de Jesus, tudo isso vai passar. Conta aqui pra gente. Novos projetos. Olha, por enquanto eu não tenho nada na agulha assim, porque até para lançar CD hoje em dia ninguém lança, ninguém é que ninguém, né? Mas a gente não lança mais, são mais singles. Eu tinha algumas coisas já na agulha e aí quando veio a pandemia tudo deu uma freada, né? Aí foi o primeiro ano da pandemia foi um ano de muitas lives. Eu lancei uma música bem diferentona, que é um baião, bem estilo essa nova MPB de Ana Vitória e Thiago York, assim, um baiãozinho bem bacana, falando sobre saudade, especialmente para quem já perdeu alguém. Então, quer conhecer essa música em especial, que se chama Vamos Voar, e outras, pode ir lá no meu canal do YouTube, que lá eu tenho lyric video, tenho clipe, tenho vários vídeos meus lá. Você pode, não quero ver, quero ouvir. Tem no Spotify, tem no Deezer, tem na Apple Music, tem no Amazon Music, todas as plataformas que você quiser. Eu quero saber mais, então vai no meu Instagram, @GilMonteiroOficial. Facebook, a minha fanpage também, Gil Monteiro Oficial. E assim vai, estou no Clubhouse também, todas as redes sociais a gente está aí ativo. Curte lá, espero que você goste do conteúdo. Mais recentemente, por exemplo, uma brincadeira que eu tinha de composição, um exercício de composição, ficar fazendo versão. Fiz uma versão de uma música secular, a música do Ed Sheeran, que é tão bem conhecido. Talvez falando Ed Sheeran, quem é, se você não conhece, a hora que você ouvir o toquinho da música, você vai lembrar. Fiz a versão, gravei assim por celular mesmo, bem simples. E
Bem, deu tão certo que acho que eu estou pensando em fazer outras coisas assim. E tenho uma ideia de lançar alguns singles para esse ano de 2021. Vamos ver se a gente consegue, né? Vamos ver. É isso que está no meu coração. Vamos ver se está no coração de Deus também, né? Bem, gente, Gil Monteiro está em todas as plataformas digitais. Você também pode seguir lá no Instagram, Facebook, YouTube. Corre lá. Depois de eu assistir aqui o bate-papo com o Gil Monteiro aqui. Você pode conhecer mais um pouquinho do trabalho do Gil. Gil, que alegria tê-lo aqui no programa. Que Deus te abençoe cada dia mais e mais. Que Deus continue te honrando, né? Que esse ano 2021 possa ser um ano cheio de muita paz, muita alegria, muitas composições para o teu chamado, para o teu ministério. És uma grande referência no meio da música religiosa, no meio da música católica. É uma alegria minha em tê-lo aqui no programa Bate-Papo com a Beth. Que Deus abençoe o teu chamado, o teu ministério. Só tenho a te falar uma coisa: gratidão pelo teu sim para a tua missão e gratidão por estar aqui no programa hoje falando para toda a galera que está aqui conectado no YouTube, Bate-Papo com a Beth, falando um pouquinho do teu chamado. Me sinto muito honrada, Deus está me honrando, viu, através do teu chamado. Ô, Beth, muito obrigado. Eu que tenho a agradecer pelo carinho, desde o primeiro contato que a gente teve um contato, né, por outras razões aí, outros trabalhos, e aí você fez o convite tão prontamente. E é sempre um prazer poder participar e agregar no seu trabalho também. Todo mundo que está ouvindo, todas as rádios que transmitem, as web rádios que transmitem o seu programa, a sua entrevista. Muito obrigado. Deus abençoe. Espero que a gente possa se encontrar pessoalmente em algum evento por aí. E para quem está ouvindo aí, deixo o meu beijo, meu abraço, meu voto de esperança, de coragem, meu desafio para você que pode de ser generoso e colaborar com quem precisa, porque os tempos não são bons. Deixo aí também o pedido de sabedoria, porque nós, como povo de Deus que somos, a gente tem que ouvir tudo, examinar tudo e abraçar o que é bom. Não pode sair aí disseminando coisas que nem sempre são boas. Então, se Deus deu pra gente um espírito crítico, é porque Ele também é. Então vamos questionar e vamos aceitar o que é vontade de Deus, mas com toda sabedoria, com todo amor, tudo aquilo que traz paz, aquilo que traz amor, é o que vem de Deus, seja para aquilo que eu concordo, para aquilo que eu discordo. E, enfim, falei bastante, né? Muito obrigado. Deus abençoe. É uma alegria toda minha em tê-lo aqui no programa. Vamos, gente, vamos falar do amor de Deus, levar alegria, levar o que é verdade, tudo na base bíblica, né? Vamos compartilhar, semear alegria, semear o amor de Deus para todos nós. Muito obrigada para você que está aqui conectado no programa Bate-Papo com a Beth. Pode seguir lá Bate-Papo com a Beth no YouTube, dá lá o seu like. E hoje também tem quadro Meu Nome é Superação com a jornalista Gil Muricy, trazendo histórias reais aqui para vocês. Então deixo vocês com essa linda história que a jornalista Gil Muricy vai contar agora para você. Então um beijo no coração de cada um de vocês e quem será o meu próximo convidado do programa Bate-Papo com a Beth. Beijo! Meu nome é Superação. Olá, Beth, tudo bem? Eu sou a Gil Muricy, a jornalista que conta histórias de superação. E mais uma vez eu estou aqui no Bate-Papo com a Beth para falar, é claro, de esperança, de ânimo, de fé e de superação. É possível recomeçar, com certeza. Em qualquer circunstância da nossa vida, é possível sim dar a volta por cima. Às vezes nós sofremos e nós achamos que o nosso problema é maior do que o problema de todo mundo, que todo mundo é feliz, menos a gente, que a gente é que sofre, que nós somos as pessoas que mais sofrem na humanidade, mas isso não é verdade, queridos. Eu conheço pessoalmente, eu entrevistei essa senhora para o meu blog, o nome dela é Dalva da Silva. Ela é da Serra da Carnaíba, na Bahia. E esta senhora, ela tem a história de superação mais forte deste século. É isso mesmo, mais forte deste século. A dona Dalva, ela teve 5 filhos. Em um certo momento, a família morava na Bahia e foi morar no Goiás. E daí,
eles resolveram voltar para a Bahia, vir do Goiás e voltar para a Bahia. Como a dona Dalva tinha 5 filhos, ela deixou 2 no Goiás e viajou com 3 para a Bahia, em um ônibus. E quando chegou em um certo momento, já perto do destino, né, da família, o ônibus era noite e ele pegou fogo. Sim. E a dona Dalva estava dormindo, ela pensou que os filhos haviam saído. Ela acordou atordoada, achou que as crianças já estivessem lá fora, eram 3 adolescentes. Quando ela chegou lá fora, ela ficou desesperada procurando os filhos e disseram assim, eles não conseguiram sair do ônibus. Ela tentou se jogar nas chamas do fogo e conseguiram segurá-la. Após esse episódio, os 3 filhos obviamente morreram carbonizados, não houve sepultamento porque não tinha corpo, né? E a partir desse momento, ela ficou muito, muito, muito debilitada. Ela ficou com síndrome do pânico, ela tomava vários calmantes e ela não conseguia dormir. Ela tentou se matar algumas vezes, pensou em suicídio, mas graças a Deus, né, ela não concretizou esse ato. E ela foi caminhando. Ela sempre foi uma mulher muito católica e uma mulher de muita oração. Sempre vivia rezando o terço. E ficou aquela ausência dos 3 filhos, os 3 mais novos, né? Os 2 mais velhos haviam ficado no Goiás. E ela foi caminhando, caminhando, caminhando. Quando ela já estava com essa situação um pouco, né, superada, porque ela como mãe, eu acredito que ela só vai superar 100% quando ela chegar no céu, o marido dela descobriu que estava com câncer nos ossos. E o que aconteceu? Infelizmente, o marido dela faleceu. E quando o marido dela faleceu, ele faleceu com todos os ossos do corpo quebrado pela doença. Com 29 dias que o marido dela havia falecido, o filho mais velho morreu de hepatite. E mais uma vez, esta senhora foi visitada por uma dor indescritível. Mais uma vez o chão foi roubado dela. Foi roubado o chão, mas não a fé em Deus. Não a fé naquele que tudo pode. Ela voltou a tomar remédio tarja preta, ficou depressiva e precisou vender a casa para não lembrar mais do filho, do marido. E 1 ano depois, ela já estava sem tomar nenhum tipo de remédio, já estava conseguindo se alimentar, já estava conseguindo dormir. E acredite, esta senhora se levantou das cinzas. Ela se levantou do caos e escreveu uma nova história. Porque a partir do momento que você tem fé em Deus, tudo se faz novo, tudo se faz possível. Esta senhora, ela se casou novamente. Ela olha para a história dela não como uma tragédia. Ela não olha para a história dela como algo que deu errado. Mas ela entendeu que os filhos dela, que o marido dela eram de Deus. Deus os deu e Deus os tomou. Tudo é de Deus. E quando a gente menos esperar, Deus vem e nos pede. A dona Dalva é a pessoa mais feliz que eu conheço na minha vida. Quando você conhecer a irmã Dalva, quando você ler a história da dona Dalva no blog, você vai perceber que verdadeiramente essa senhora tem uma grande história de superação. E por que ela superou? Porque ela tinha Deus. A gente sabe que toda superação tem vestígio de milagre. E quem é que está por trás da superação da sua vida? Quem é que está por trás da superação da dona Dalva? Deus. É por isso que ela conseguiu. É por isso que essa mulher é tão forte. E você entra no meu blog, meu nome é superacão.com, e lê essa história. É possível recomeçar. E que essa história toque você, toque a sua vida. E que você, assim como ela, consiga se levantar do caos para dar testemunho da sua vitória para o mundo. Eu sou a Gil Muricy. Esta foi mais uma história de superação. E na semana que vem tem mais. Eu desejo para você, vencedor, vencedora, muita superação. Porque por trás da sua superação tem a mão de Deus.